Sabadão, com a abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, clássico na Alemanha e jogos na Premier League e La Liga. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão, final de semana começando, repleto de jogos interessantes e vamos analisar os principais deles aqui no Bets do Dia. Eu estou com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Sabadão recheado em 7 jogos, né, velho? 7 jogos, rapaz, separamos aqui. Esse programa vai ser bom, vai ser longo. Fica aqui com a gente, tá? Você aí que tá acompanhando nos... Estão gostando? Estão gostando dos últimos vídeos? Muitos comentários, graças a Deus, né, Fábio Hermano? Estamos crescendo bastante, viu? Valeu, galera. Fico muito feliz aí. A gente agradece muito. Todos vocês que estão acompanhando. Vamos que vamos, falar de Brasileirão, Bundesliga, tem clássico lá na Alemanha, Premier League, enfim. Isso. Vamos começar agora por onde? Pelo Brasil, todos, né? Vasco e Sport em São Januário, o jogo das 9 da noite do sábado, né, pela terceira rodada do Brasileirão. Pois é, joguinho interessante, hein? Sport, pode dizer que até... É porque, cara, foram 2 jogos difíceis, né? Aí no Campeonato Brasileiro, mas não fez atuações ruins. Já o Vasco ali pressionado, o Fábio Carilli, enfim. Vamos trazer o nosso aplicativo do Game Arena para poder ilustrar melhor esse confronto. Inclusive, ó, tem o QR Code aqui. Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o aplicativo do Game Arena aí para você poder se embasar para suas apostas, né, Fábio, mano? Vamos dar uma olhadinha no retrospecto recente das equipes. Pablo Verrete aí metendo gol de rodo. Nos últimos 5 jogos o aproveitamento é bem parecido, tá? 47% de cada lado. Assim, parecido, é igual, mas a ordem muda, né? Sim. Tabela classificação é bem Vamos lá, rapidamente. É a segunda rodada, mas só para dizer aí que o Vasco está na 11ª colocação com 3 pontos, o Sport, nesse momento, vice-lanterna com 1 ponto, né? Eu daria uma relativizada aí no Sport, a gente vai ver logo mais. E o Vasco? O Vasco venceu o Porto Cabedelo. Foi pouco, hein? Por 1-0 só, Vitória né? com hoje derrota. Vitória ali magra na Copa Sul-Americana. Antes havia sido goleado pelo Corinthians 3-0, mas aí com o time praticamente todo reserva, né? 3-0 goleado? Não, acho que não. Perfeito. 3-3 com o Melgar, né? Até estava vencendo o jogo e acabou tomando ali 2 gols no final. E na estreia venceu o Santos 2-1 de virada, né? A questão é que o Vasco em São Januário é forte, né? Dificilmente perde, tem um bom desempenho, mas fora de casa já é um time que passa pouquíssima confiança. Mas joga em casa, né? Esse jogo contra o Sport é em casa, então... A grande questão é que não vem apresentando esse futebol todo, tá? A Verrete tá salvando aí o Vasco de não conquistar... De acabar conquistando vitórias, né? Esse jogo aí contra o Porto Cabedelo, Fábio Carilli saiu vaiadaço do jogo, né, velho? Ele saiu correndo, inclusive, com a galera vaiando ele lá. E o Sport, velho, é o seguinte, a gente até vê um retrospecto recente que não é nada bom, mas a gente tem que dar uma relativizada muito boa aí, tá? Ele empata contra o São Paulo fora de casa 0-0, que foi um grande resultado. Inclusive, o São Paulo perdeu o pênalti nesse jogo. Ele perdeu para o Retrô, mas foi campeão. Foi campeão pernambucano. Havia vencido a ida. Havia vencido a ida, foi campeão pernambucano. E ele perde para o Palmeiras em casa, mas um jogo que, assim, ele fez uma partida interessante contra um dos adversários mais difíceis que ele vai ter no Brasileirão. E foi aquele pênalti absurdo no final do jogo que os árbitros todos os gols do Palmeiras afastados. foram de pênalti, né? Então, assim... Eu acho que dá pra moral foi 1-1, né? Assim. Eu acho que dá pra dar um relativizado nesse início do Sport. Tá? De fato, a final do Pernambucano ele foi muito mal. Mas esses 2 jogos do Pernambucano, ou os 2 jogos do Brasileirão, que são parâmetros para esse jogo contra o Vasco, ele deu um calorzinho aí, tá? Isso. Foi uma atuação acima da média, eu diria. Vamos pro nosso momento Bet Nacional na tela, porque a odd é a favor, obviamente, do Vasco, né? O favoritismo, uma odd ali que tem um valor interessante. Eu acho que tá justa essa odd, velho. Mas eu acho que ir na vitória seca do Vasco não passa confiança, né? O cara até acho que pode ganhar, mas enfim, não sei. Um empate aqui não é loucura não, ao meu ver, tá? Eu acho que o Vasco não perde. Em casa, é um time assim que não tá prestando esse grande futebol, mas em casa é difícil ser batido. E assim, os jogos do Sport até nem tem saído tantos gols assim. O Sport tá se defendendo bem, eu acho. Eu enxergaria dessa forma. Mas os jogos do Vasco são bem movimentados, né? O Vasco tem uma defesa bem abaixo da média e tem um ataque ali que funciona. Jogadores que desequilibram. No caso do Verrete, o Coutinho, se tiver numa noite inspirada aí também, pode desequilibrar. O próprio... Eu ia falar Depay, ó. O próprio Payet também, de vez em quando aí, vai, acaba pitando, já faz um tempinho que não rende tanto. Mas enfim, eu acho que o Vasco não perde esse jogo. Então, gosto aqui do dupla hipótese do Vasco para combinar com algo. E ao meu ver, Fábio Hermano, tende a ser um jogo movimentado, tá? Pelo menos 2 golzinhos eu acredito que a gente vai ter nessa partida. E combinando a dupla hipótese do Vasco com mais de 1,5 gols no jogo, a gente tem um odd 1,64. Eu gosto muito aqui, tá? Eu até tenho um leve pezinho atrás desse jogo ser 1-0 pro Vasco. Eu acho que pode ser um placar, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Ao meu ver, é um jogo para 2-0 Vasco, um 2-1. Se for empate, ao meu ver, o palpite seria 1-1. Então, eu acredito que o jogo vai ficar meio que por aí. 2-0, 2-1 pro Vasco, ou 1-1 até eventualmente. Então, como eu acredito que 1-1 é um placar que não é nenhuma loucura, mais provável do que 1-0 até, eu diria, eu acho que essa opção é melhor do que na vitória seca do Vasco.
Então, gosto dessa aqui, eu acho que é a melhor de custo-benefício. Muito bem, então 50 aí no criar aposta, dupla hipótese a favor do Vasco e o mais de 1,5 gols no confronto. Perfeito. Bom, outro jogo do Brasileirão é o clássico. Palmeiras e Corinthians, né? O derby paulistano. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Um pouco antes, né, de Vasco Sport. Esse jogo é às 6h30 da noite lá no Allianz Parque, né? Jogo aí pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, Edição da final do Paulista. Exatamente, se encontrando de novo aí, menos de um mês, né? Acho que foi a final do Paulistão. Pois é, e quando se enfrentaram no Allianz, o Corinthians saiu vencedor, hein? Saiu vencedor. Palmeiras aí pra reverter, hein? Vamos que vamos agora pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha como chegam as duas equipes aí pra esse confronto. Bicho, é uma partida que é difícil. Clássico sempre é difícil, né, velho? O momento recente do Palmeiras, ele é bom, 25 jogos aí sem perder, mas teve a perda do título aí no meio, por exemplo. Depois disso, cara, eu acho que o Palmeiras está começando a convencer mais. Ainda não tá tanta confiança assim, eu diria. E o momento recente do Corinthians também aí um pouquinho meio... enfim, vamos direto para os confrontos, né? 2 rodadas aí só, o Brasileirão. Classificação a gente já passou ali no primeiro é. jogo. Bom, Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1-0, né? A tendência dos jogos do Palmeiras é poucos gols, né? A gente até teve o mais de 2,5 contra o Sport, mas era o jogo que estava com uma cara de 1-1, né? Se não fosse o pênalti. E aí o que destoou foi o jogo contra o Sport Cristal, 3-2, mas pegou um time ali que tem uma defesa mais frágil, aí o Palmeiras conseguiu fazer 3 gols. Mas 0-0 com o Botafogo, 0-0 com o Corinthians, a ida havia sido 1-0 pro Corinthians. Na semifinal, venceu o São Paulo por 1-0, né? Então jogos aí com poucos gols, a tendência dos jogos do Palmeiras. O ataque não faz tantos gols, né? Se a gente pegar, fez 3 contra o Sport Cristal, mais um de pênalti. No último minuto. 2 contra o Sport, 2 de pênalti. Inclusive foi o gol do Richard Hughes, né, contra o Cerro Porteño, que estava sendo vaiado, inclusive, né, ele fez o gol e saiu... Pois é, eu acho que você definiu bem, eu acho que o Palmeiras ele é um time que tem uma defesa muito boa, no papel tem um ataque muito bom, mas não tá rendendo, né, estão começando a chamar já Vitor Roque, é um agente secreto, né, o Vitor Roque, é o 007. 0 gols, 0 assistências, 7 jogos. Isso. Ele tem uma média de 7 jogos... Em 7 partidas. Em 7 partidas, pois é, uma média de um jogo por partida. É sensacional esse exemplo. E o Corinthians, meu irmão? O Corinthians que, assim, não empolga tanto, porque na Copa Sul-Americana só fez 1 ponto em 2 jogos, né? Vem de empate fora de casa contra o América de Cali, que até é um resultado ok, mas levando em consideração que ele perdeu a estreia para o Huracan dentro de casa, esperava-se uma vitória aí do Timão. Teve desfalques, né? O Depay não jogou, por exemplo. Poupou alguns jogadores importantes, né, no time titular, então acabou sendo até satisfatório, tá, esse empatezinho. É o que eu disse, o empate eu acho que era o que o Corinthians ali na planejada, digamos assim, tinha em mente, mas o problema é que perdeu em casa no Huracan na primeira, exatamente. Né? E contra o Vasco, dá pra gente relativizar muito, porque, meu irmão, foi uma partida horripilante do Vasco. O Vasco reserva. E foi, bem dizer, reserva, né, misto ali, mas mais pra reserva do que misto até, né. Então, assim, é uma vitória que foi 3-0, mas não ilude ninguém esse 3-0 aí. E 1-1 contra o Bahia, aqui eu considero um bom resultado até, tá? Porque, não foi nem 100% titular, inclusive, né, nesse jogo aí, vinha de título. Teve a expulsão do Bahia que facilitou o empate do Corinthians, né? Tem esse ponto aí. Então, assim, o Timão também, eu acho que são 2 times que ainda não passam essa confiança toda, não atingiram o potencial máximo que tem. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, dar uma olhadinha nas odds, porque o favoritismo é do Palmeiras, né, até um pouco alto, é odd né? justa. Eu acho que é por aí. A odd é justa, né? Palmeiras em casa. Isso. E aí, eu acho que o Palmeiras não vai perder 2 jogos seguidos pro Corinthians dentro de casa. Não é possível, velho. A pressão é muito grande. Eu não descarto um empate, tá? Acho que o empate não é loucura, não. 0-0, 1-1. É até o mais provável. Mas, enfim, eu acho que vai ficar por aí. Eu acho que é jogo de poucos gols, né? E o Palmeiras não perde. Eu acho que a minha leitura seria essa. Eu ainda tenho um leve medinho do menos 2,5. Eu considero uma boa pedida também, tá? Eu acho que vai bater esse menos 2,5. Mas pode ser um 2-1 Palmeiras. Eu acho que é um placar. Inclusive, saiu um gol cedo, né? Aí já... E é a mesma leitura que a gente fez para Palmeiras e Sport. Que o menos de 2,5 era uma pedida muito boa. E aí veio sair um gol de pênalti no último minuto, um pênalti inventado pro Palmeiras, né? Então, para se proteger, eventualmente, de algo desse tipo... a pedida que eu considero a melhor para esse confronto é o dupla hipótese do Palmeiras combinado com menos de 3,5 gols. Eu gosto demais dessa aqui. Acho que o Palmeiras não perde esse jogo mais uma vez. Na pior das hipóteses seria um empate, um 0-0, 1-1, e tá dentro aqui da gama de resultados que a gente teria o green aqui. E se for pro Palmeiras vencer o jogo, eu também acho que não vai ser uma loucura. É 1-0, 2-0, 2-1. Não deve fugir disso aí. Então, ao meu ver, essa aqui é uma excelente pedida para a partida. Muito bem, então 50 aí no dupla hipótese a favor do Palmeiras e o menos de 3,5 gols aí no Clássico Paulista. Bom, temos agora Bragantino e Botafogo. Vamos colocar na tela as informações desse duelo. Né, o jogo será no sábado, às 4 da tarde, né? Inclusive o jogo que abre efetivamente esta terceira rodada lá no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista,
né, terceira rodada do Brasileirão. O Botafogo vem de vitória, né? Evoluindo, né? Tá melhorando o Botafogo, né? É aquela velha história, a gente já falou isso aí tantas vezes. O Botafogo, ele fez estadual, Recopa, tudo como pré-temporada. Agora que começou a valer, tá jogando bola. E tem o Bragantino pela frente, velho, que eu acho que o Bragantino nunca chegou tão fraco no Brasileirão, tá? Vai brigar pra não cair. Inclusive, eu acho que cai. O meu palpite é esse aí. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena? Vamos dar uma ilustrada melhor aí no retrospecto recente do Touro Louco e do Fogudo, Fogão. 2 vitórias seguidas aí do lado do Botafogo e o Bragantino retrospecto ruim, né, velho? 3 jogos sem vencer, até tem uma vitóriazinha ali, mas logo mais a gente vai ver o que é. Tabela de classificação, Fábio? Vamos lá. Não, vamos pros confrontos. Porque, velho, 2 rodadas a gente não tem nem o que analisar direito, né? O Bragantino, ele vem de derrota para o Fluminense por 2-1. Jogos movimentados, a gente pode destacar isso aí. 2-2 contra o Ceará. 1-1 contra o Cruzeiro. Gostoso, né? Aí ele empatou contra o São José, meu irmão. Contra o Cruzeiro, bem lembrado, a gente ignora isso aí, né? Ele empatou com o São José, foi eliminado pro Santos por 2-0. Meu irmão, a última vez que o Bragantino venceu o jogo foi o 2-0 lá no Campeonato Paulista, que já faz mais de um mês. 1 mês e meio, bem dizer. E se a gente contar só jogos em casa, na última vez, foi até antes disso, né? Foi contra o Mirassol ali. 3-0 no Paulistão também. Então é um time que realmente não vem desempenhando bem aí. Pô, Copa do Brasil, ele passou no bambo contra os 2 times, velho. Gol no último minuto contra o Souza, passou nos pênaltis. Série D, inclusive. Pois é, aí São José... Contra o Ceará tava perdendo de 2-0, Foi até buscar. Foi buscar um empate. Acabou sendo bom, mas... E no Fluminense, que havia jogado muito mal a primeira rodada contra o Fortaleza, né? Inclusive tinha demitido o Mano Menezes. Na estreia do Renato Gaúcho, deu o Fluminense 2-1. Passa confiança não, esse Bragantino não, e tá? o Botafogo? Aí o Botafogo já é a leitura contrária, né, velho? Fez um início de ano ruim, eu acho que a gente pode cortar esse início de ano, tá? Eu acho que o foco do Botafogo a gente tem que analisar a partir do Palmeiras. A partir da estreia do Palmeiras aqui, eu acho que a gente tem que analisar. Fez uma boa partida contra o Verdão, um empate fora de casa é um resultado muito bom. 0-0 e com mais chance de ganhar. Pois é, aí até perder para a Universidade de Chile, tá? É uma tarefinha difícil, levando em consideração que depois venceu o Carabu por 2-0, acho que tá até ok, né? E venceu o Botafogo também por 2-0. Um time que leva muito pouco gol, né, velho? Nesses 4 jogos aí que a gente faz um recorte que dá pra considerar, digamos assim, gol, né? Ele só levou um gol, que foi fora de casa contra a Universidade lá no Chile. Clube muito tradicional, Copa Libertadores. Então, assim, eu acho que o Botafogo ele já passa a dar mais confiança. O próprio Igor Jesus, velho, que não vinha fazendo atuações ruins, vinha fazendo atuações relativamente boas, mas vinha numa seca absurda, acabou marcando gol ali contra o Juventude, né? Então já dá uma folgada aí nele também, que é o principal jogador hoje do Botafogo, né? Com a saída do Luiz Henrique Almada, Igor Jesus virou a referência do time. Então eu acho que dá pra confiar mais nesse Botafogo aí atualmente, tá? Muito bem, vamos pro nosso momento Bet Nacional, ver as odds aí, porque o favoritismo é do Botafogo. Até me surpreende um pouco. De casa, né? Eu acho que o favoritismo deveria ser um pouco maior, tá? Essa odd ela poderia estar mais baixa. A grande questão desse confronto é difícil cravar algo em termos de gols. Porque do lado do Bragantino a gente tem médias altíssimas de gols e ambas marcam batendo com muita frequência, né? É um ataque que relativamente até funciona. Tem uns nomezinhos interessantes ali, o Eduardo Sacha segue no Bragantino, o John vem fazendo um ano muito bom também, um meia. Mas a defesa deixa muito a desejar. E do lado do Botafogo a gente tem um sistema defensivo muito sólido e um ataque que vem melhorando. Então eu fico com o meu pezinho atrás, velho, tá? O gol do Botafogo tá quanto? Um golzinho do Botafogo? Como seria combinar o dupla hipótese do Botafogo? 0,35. O gol do Botafogo. 1,35, né? O gol do Botafogo e o 0,5? Pode ser também. Odd, né? Essa aqui é uma boa. Né? 1,58. Eu ainda prefiro, velho. Cara, eu tô confiando muito nessa vitória do Botafogo, tá? E a odd tá muito alta. Então, melhor do que essa aqui, ao meu ver, por causa da odd, o custo-benefício, eu prefiro um empate no aposta, tá? Eu tô confiando muito, muito, muito nessa vitória do Botafogo. Mesmo saindo fora de casa, acho que o Fogão vai vencer. E até com certa tranquilidade. E aqui a odd é 1,81. Então, pelo custo-benefício, consideravelmente é uma odd mais alta do que essa outra. Eu acho que assim, para o apostador que quiser mirar mais no green e quiser abrir mão um pouquinho do lucro, a outra opção é muito boa. Dupla hipótese do Botafogo com mais 0,5 gols do Fogão. Eu acho que vai dar green essa aí, vai dar uma boa. Aqui é mais para quem quer se arriscar um pouco a mais e eventualmente, se for empate, der um vacilo ali, né? E cara, o 0-0 pode não ser uma loucura, tá? Eu acho que pode pintar em 0-0. Então aqui a gente tá pelo menos protegido. Mas eu acho que vai dar bom, Botafogo ganha. Ao meu ver, bate essas duas opções. Fica aí a critério do apostador, aquele considerar melhor. Eu gosto mais aqui por causa da odd e porque eu tô confiante aí. Muito bem, então 50 aí na vitória do Botafogo. Um empate anula a aposta, sim, né? Vitória green. Se for empate, reembolso. Estamos protegidos. Só a vitória do Bragantino que teríamos o head aí nesse duelo. Não deve acontecer. Bom, vamos agora para a Premier League, temos City Palace, vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Jogo sábado, 8h30 da manhã, inclusive o jogo que abre o sabadão de futebol, né? A rodada do campeonato inglês, lá no Etihad Stadium, né? A casa
do Manchester City, City querendo vaga aí na Liga dos Campeões. Temporadazinha interessante do Crystal Palace, né? Tá vivo na FA Cup, né? A Copa da Liga Inglesa que no caso foi campeão. Temporadazinha boa aí do Crystal Palace, tá surpreendendo, vem numa crescente, inclusive. Timezinho interessante aí. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor e trazer informações aí dessas duas equipes. O City que vem de empate no clássico, né, velho? 0-0 contra o Manchester United, joguinho meio xoxo ali. E o Palace vem olha muito essa bem, forma recente do Palace, absurda, né? Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, porque aqui já, o campeonato já tá bem avançado. O City tá ali em 6º lugar, tá? Inclusive, com a vitória do Arsenal por 3-0 diante do Real Madrid, a Premier League, salvo engano, garantiu já a 5ª vaga, tá? Então, quase certeza disso aí. Ou o Arsenal teria que passar. Enfim, ao que tudo indica, a Premier League ela terá 5 vagas para a Champions League. Essa é a tendência. Então, melhorou aí as coisas para o lado do Manchester City, mas nesse momento o time tá em 6º. Tá fora da Champions, né? É bem verdade que tá ali só um pontinho atrás do Newcastle, mas o Newcastle tem um jogo a menos. Então, o City precisando aí do resultado, vai enfrentar o Crystal Palace que vem nessa sequência, nessa crescente, né? O Crystal Palace, cara, pelo campeonato inglês, ele até dá para buscar uma vaga ainda na Conference, né? 7º lugar. Mas eu acho que o foco do Crystal Palace vai acabar sendo mais aí realmente a FA Cup, tá? Buscar esse título aí, eventualmente, né? Vamos ver os últimos confrontos? Como chega o Manchester City, Fabiano? O City vem de um 0-0, né, contra o United, e aí venceu o Leicester, né, vice-lanterna por 2-0, venceu o Bournemouth 2-1, empatou com o Brighton, um time que toma muito gol, né? Não tomou nesses últimos dois, né? Mas é um time que toma gol em basicamente todos os seus jogos, né? Velho, o City, o que a gente achava que seria só uma fase, se estendeu para toda a temporada, né? E vai terminar assim. O City é um time que não passa confiança. As vitórias que ele teve aí nesse recorte recente de, 5 jogos, foram né? Jogos mais fáceis. Os últimos 5 jogos ele só tem 2 vitórias, foram jogos fáceis. O Bournemouth tá numa sequência de 8 jogos sem vencer. O Leicester, pelo amor de Deus, o Leicester tá só as traças. Então, assim, time que não passa confiança e que, assim, tá brigando aí ainda, né? O City ficar fora da próxima Champions League seria uma loucura muito grande. No primeiro turno, só para trazer a informação, 2-2, lá na casa do Crystal Palace. Joguinho movimentado, a tônica aí que é do City. Agora, nós temos o Crystal Palace, que vem numa sequência absurda, né? Mesmo com dificuldade aí de conquistar uma vaga em competição europeia através da Premier League, ele vem conquistando um resultado interessante, tá? Até tropeçou ali contra o Southampton, um empate mesmo fora de casa com o Southampton é um resultado ruim, mas venceu o Brighton por 2-1. Aí na FA Cup, onde eu disse, meteu 3-0 no Fulham, fora de casa, amistoso a gente desconsidera. Venceu o Ipswich, venceu o Millwall lá na FA Cup, meteu 4 no Aston Villa, venceu o Fulham por 2-0 na Premier League. Quando perdeu pro Everton, deixou um golzinho. O que é que eu gostaria de trazer do lado do Everton? Ou do lado do Crystal Palace? Todos os jogos de 2025 ele fez gol, velho. Loucura. Todos os jogos, tá? Então, assim, cara, eu queria até buscar aqui a última vez que o Crystal Palace ele passou em branco. Aqui, dia 26 de dezembro, contra o Bournemouth. Literalmente foi no ano passado. Mais de 4 meses que o Crystal Palace faz gol em todos os jogos e vai ter o City aí pela frente que tem uma defesinha bem xoxa. Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque está um pouco clara a nossa aposta. O favoritismo é do City. Eu não confio. Mas com a odd relativamente baixa, acima de 50, que já é interessante para a gente, mas é um risco muito grande. Eu não duvido o Palace ao menos empatar esse confronto. Cara, não. 1-1, 2-2 é um placar completamente normal nesse jogo. Eu acho que é loucura confiar nessa vitória do Manchester City. Pode pintar, claro. Futebol, mas com a odd tão baixa, tudo, né? Tudo é sobre custo-benefício, né? A gente sempre frisa essa questão. Uma odd acima de 1.5 a gente considera boa. Mas você tem que ver a relação custo-benefício. Pela fase que vive o Manchester City, confiar numa vitória contra o Palace, que tá fazendo uma campanha maravilhosa, que já não perde há 6 jogos, salvo engano, né? E, você pegar essa odd por 1,52, eu não vejo valor. Se fosse ali 1,8, 1,9, beleza, até teria discussão. O lucro seria maior. Mas aqui, cara, eu não gosto, tá? E assim, eu vou destacar o ambas marcam, que tem uma odd de 1,67, mas, por causa deste momento do Manchester City, momento não, né? Por causa da temporada do Manchester City, por ser um time que não passa confiança, eu prefiro focar apenas no gol do Crystal Palace. É uma odd de 1,49, é uma odd mais baixa, mas não é consideravelmente mais baixa. De 1,49 para 1,67, eu não considero uma discrepância muito grande. E, meu irmão, já que a gente está indo na dificuldade, entre aspas, que é sair o gol do Crystal Palace, que eu acho que vai bater com certa tranquilidade, como eu disse, o Crystal Palace fez gol em todos os jogos de 2025, eu prefiro ficar só aqui. Porque eu não duvido esse jogo ser 1-0, 2-0 Crystal Palace. Não duvido de jeito nenhum. Então, vamos só nessa. Se o apostador quiser mirar um odd um pouquinho mais alto, ambas marcam, fica aí como recomendação, mas você vai se expor um pouquinho a mais ali no risco. Muito bem, então 50 aí, nosso stake aí pro gol do Palace contra o City no campeonato inglês. A gente segue falando de Premier League agora com o Arsenal e Brentford. Vamos colocar na tela aí as informações deste jogo, né? O jogo será no sábado, às 1h30 da tarde, lá no Emirates Stadium, 32ª rodada já do campeonato inglês.
7 rodadas apenas aí para o final. E a grande questão é, será que ainda dá para o Arsenal? Matematicamente até dá, porque o Liverpool, inclusive, parece que está com o pezinho no freio. Isso. O problema é que o Arsenal, eu acho que deve focar até no Champions League, né? Eventualmente aí. Eu acho que esse jogo aqui é a última cartada do Arsenal. Se ele ganhar, ele tá vivo. Se ele não ganhar, acabou, né? Enfim, eu acho que ele vai para ganhar. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso aplicativo do Game Arena para analisar. Por quê? Os Gunners vivem um bom momento, 5 jogos sem perder. Vai pegar uma equipe aí que, dá para vencer com certa tranquilidade. O Brentford não é o mesmo que de temporadas passadas, né? Que até surpreendeu. O Brentford tinha um ataque muito forte com o Ivan Toney no ataque, né? O jogador não tá mais, acho que tá no futebol saudita, né? Foi pro Al-Ahly. Enfim, o Brentford hoje já não é a mesma equipe que era temporadas passadas. E assim, começando até pelo visitante, é aquele timezinho já de meio de tabela, tá? Eu acho que o Brentford, ele, dificilmente vai pegar uma vaga ali em Conference, né? Em competições europeias, tá 9 pontos atrás do Aston Villa, que é o 7º, e também não vai cair. Então ele já entrou ali meio que no limbo do campeonato, que, beleza, a posição até influencia uma premiação que ele vai ganhar, mas não é o mesmo ímpeto, né? Enquanto isso, o Arsenal, vice-líder do campeonato, né? Tá ali ainda, eventualmente, sonhando com o título. É muito difícil, mas quem sabe. Restam 21 pontos em disputa, ele tem que tirar 11. E o Arsenal tropeçou na rodada anterior, né? Vamos colocar aí os Aí a grande questão é que o Liverpool também, né? O Liverpool perdeu pro Fulham. Era a chance do Arsenal se aproximar, né, velho? E aí, venceu o Real Madrid, né? Aí 3-0, grande resultado, jogo, né? 2 golaços lá do Uma das maiores noites da história do Arsenal, pode-se dizer, tá? 3-0, encaminhou a classificação. O Real Madrid não dá pra duvidar de jeito nenhum. Mas Real na Champions, meu irmão. E o Arsenal também mas eu acho que o Arsenal passa, um ótimo pipoqueiro, mas eu acho que vai se classificar para a semifinal. Sim. Aí tropeçou contra o Everton, né? 1-1 fora de casa, aí acabou perdendo a chance de diminuir em 2 pontos, né, a distância para o Liverpool. Aí venceu o Fulham em casa, venceu o Chelsea em casa. Ele tem bons resultados em casa, né? Ele venceu o Real Madrid, o Fulham, o Chelsea, empatou com o PSV no jogo que ele já tinha metido 7, né? 23 vitórias seguidas em casa. Esse é um ponto importante para destacar aí a favor dos Gunners. E aí, anteriormente a isso, vamos só pegar um recorte maior. Empatou com o United fora, venceu o PSV 7-1, né, na Liga dos Campeões na fase anterior, empatou com o Forest 0-0 e em casa perdeu derrota, do West Ham por 1-0, que foi naquele momento que ele estava com muitos jogadores lesionados, né, sobretudo o ataque. E aí, qual é a grande questão que eu trago para esse jogo, velho? O Arsenal, ele pode até poupar alguns jogadores por causa da UEFA Champions League, mas a grande questão é que o Arsenal, recentemente, ele meio que vinha jogando com os reservas, né? Porque ele teve muito problema com lesão. E aí os titulares voltaram de lesão recentemente. Então, para esse jogo vai ser meio que uma pegada mista, eu diria, tá? Por exemplo, não deve jogar com o Saka. Só que quem vai ser titular vai ser o Nwaneri, que vinha sendo titular, por causa dessa lesão do Saka recentemente, né? Eu acredito que Saka, Declan Rice, esses principais jogadores devem até ser poupados aí para esse confronto, tá? Uma informaçãozinha só que eu gostaria de trazer lá no primeiro turno, foi 3-1 para o Arsenal, mesmo jogando fora de casa contra o Brentford, os jogos recentes do Brentford, né, que não vem tão bem, empatou em 0-0 com o Chelsea, em casa, perdeu do Newcastle, venceu o Bournemouth 2-1. Que vem não faz bem ruim o Bournemouth. Perdeu do Aston Villa em casa 1-0, empatou com o Everton em casa 1-0, aí venceu bem o Leicester, né, time da parte de baixo 4-0, e venceu o West Ham fora de casa por 1-0. O Brentford vem melhor fora do que em casa, né? Ele venceu 5 de 6, tem esse detalhe, jogando como visitante. É uma tabela relativamente fácil, mas surpreende. O West Ham fora é relativamente complicado. São times do nível parecido, né? Será que vai surpreender o Arsenal? Então, vamos lá, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque esse jogo é curioso. Porque tem essa questão do Arsenal poupar, e assim, poupar misto ainda é mais forte e é favorito, mas tem a questão da concentração, né, do Arsenal. Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que essa odd surpreende, tá? Eu esperava uma odd mais baixa do Arsenal. Mesmo o Arsenal poupando alguns jogadores, ele não deve poupar todos. Eu, inclusive, dei uma olhada aí na escalação prevista, como eu disse. Acho que o Rice, o Saka, são jogadores aí que devem ser poupados para esse jogo. Mas a expectativa é o que eu disse, velho. O ataque ele deve ser formado pelo time que vinha atuando antes, que é o reserva, mas que por causa das contusões vinham sendo lá e deram conta do recado. O Mikel Merino tá jogando muita bola, meteu gol, inclusive, aí contra o Real Madrid. O Nwaneri na ponta também apresentando um bom futebol aí nessas últimas partidas. Cara, eu acho que vai dar Arsenal, tá? Eu gosto aqui dessa vitória do Arsenal, porque o Brentford ele não passa tanta confiança assim, ao meu ver. Mas aí, Matheus, tem uma opção que eu acho que quem não tiver muito confiante aí nesse Arsenal, e até vendo a escalação, né? Sim. Pouco antes da bola rolar, que é o gol do Brentford, que é um time que desempenha melhor fora do que em casa, pega um Arsenal que até tem uma defesa sólida, sim, mas dependendo do quanto esteja ali com o seu time mais mexido, esse gol do Brentford também é uma oportunidade secundária que, para quem não confiar ali no foco do Arsenal para esse jogo, pode ir nesse gol do Brentford, que eu acho que tem uma boa chance de bater. Pois é, a gente traz essas duas análises, fica a critério do apostador, inclusive fica até uma recomendação, de fato.
Quem puder aguardar para ver a escalação do Arsenal, aqui a gente tem que gravar com forma antecipada, né? Até para dar a dica aí com uma margem de tempo confortável para o apostador poder fazer sua operação. Eu vou ficar com a vitória do Arsenal, Fábio. Eu acredito que o Arsenal, mesmo poupando alguns jogadores, matematicamente ainda dá para ser campeão. Eu acho que o Arsenal não vai simplesmente abrir mão aí desse título. E mesmo poupando alguns jogadores, eu ainda acredito que é um time mais qualificado do que o Brentford. E pela escalação que está sendo prevista, o sistema defensivo do Arsenal ele vai boa parte titular. O Raya vai pro jogo, o Timber, o Saliba. Então, cara, eu confio na vitória do Arsenal. Pode até vir o gol do Brentford. Não acho que é uma loucura também, não. Acho que é uma boa pedida também, tá? Mas eu prefiro confiar no Arsenal, que é um time que passa mais confiança, do que nesse Brentford, que meio que já não joga por nada no campeonato inglês e tal. Então, fica as duas opções aí pro apostador, fica a critério do que ele preferir. A gente prefere a vitória do Arsenal, até porque ela deu um pouquinho maior também. Então, vamos nela aí, confiar nos Gunners. Muito bem, vitória do Arsenal é a nossa dica. A gente sai da Inglaterra e vai para a Alemanha, porque tem um clássico, Bayern Borussia Dortmund. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Sábado, 1h30 da tarde, lá no Allianz Arena, né, a casa do Bayern. Duas equipes que jogaram as quartas de final da Liga dos Campeões e perderam a ida, né? O Bayern perdeu em casa e o Borussia foi atropelado fora de casa contra a equipe do Barcelona. Cara, e aí é um joguinho complicado, porque a situação que eles perderam foi bem distinta. Eu acho que o Borussia, assim, ele não vai simplesmente abrir mão do jogo de volta da Champions League, obviamente, mas ele tomou 4-0 do Barcelona e vai precisar reverter, é praticamente impossível. Já o Bayern não, sabendo o Bayern, o potencial que tem, o time que tem, dá pra reverter, mas foi uma derrota por 2-1 em casa, né? Vai ter que buscar lá em Milão. Então, eu acho que existe uma probabilidade maior do Bayern poupar do que o Borussia para esse jogo, beleza? Dito isso, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas, nas últimas informações. Retrospecto recente é parecido, né? Vamos ver a tabela de classificação. O campeonato alemão, que restam apenas 6 rodadas, vale sempre lembrar que lá são 18 equipes, vulgo 34 rodadas, essa é a 29ª, restam 6. O Bayern de Munique ainda não tá com o título assegurado não, tá? Tá com uma mãozinha na taça, 6 pontos na frente do vice-líder Bayer Leverkusen, mas nada garantido. A gente tem aí 18 pontos em disputa, o Bayern tá 6 na frente, né? E o Borussia Dortmund tá decepcionando, tá, velho? Esperava-se mais aí dessa temporada do Aurinegro, tá ali em 8º, não tá indo pra competição europeia, 41 pontos, mas tem muita chance, velho. A diferença do Borussia Dortmund para o Mainz, que é o 4º lugar, é de apenas 5 pontos. Então, aí é que tá, velho. Eu acho que pra esse jogo... É melhor o Borussia focar nesse jogo e esquecer o jogo do Barcelona. Exatamente. O Bayern já tá com o título encaminhado. E ele tem um placar reversível. Mesmo tendo perdido em casa, dá pro Bayern vencer lá em Milão. É um timaço o Bayern de Munique. O Borussia, cara, convenhamos que não vai tirar 4 gols do Barcelona. Pode acontecer, futebol é uma loucura, claro que pode. Mas tratando aí em termos factíveis, eu acho que não acredito, né? E ele tá com essa missão ainda de buscar uma vaga na competição europeia, em competição europeia pelo menos, né? Enfim, eu acredito que essa é a leitura aí pro confronto. Vamos dar uma olhadinha nas últimas partidas, Fábio? O Bayern perdeu em casa da Inter de Milão, 2-1, né? Vai ter que reverter na volta jogando na Itália. Venceu o Augsburg por 3-1, venceu o St. Pauli por 3-2 e empatou com o Union Berlim 1-1. A gente vê 4 ambas marcam seguido, né? E se a gente pegar num recorte maior, em 5 de 6 tivemos o ambas marcam nos jogos do Bayern de Munique, que está sendo até com uma certa tendência, né? O time faz muito gol, mas também vem sofrendo na maioria deles. Os últimos 8 jogos, o Bayern de Munique levou gol em 6. E, consequentemente, bateu ambas marcas em 6, porque ele fez gol em todos, né? O ataque é fenomenal. Mas é absurda como a defesa piorou, tá? Cara, ele levou 3 do Bochum, ele levou 2 do St. Pauli em casa, levou do Union Berlin, levou do Augsburg e perdeu em casa para a Inter de Milão, sofrendo 2 gols. Isso. Então, assim, preocupa um pouco, tá? E é curioso, porque nos 2 jogos que ele não levou gol foi contra o Bayer Leverkusen, talvez jogos mais difíceis. E na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões. Enfim, surpreendeu essa derrota aí, né? Eu acho que o Bayern vai dar uma poupada relativamente legal aí para esse jogo contra o Borussia. Vale lembrar que no primeiro turno foi 1-1 a partida, tá? E como chegam os aurinegros, Fábio Hermano? Pois é, o Borussia que vendeu uma goleada, 4-0 sofrida contra o Barcelona, mas antes havia feito 4 no Freiburg, 3-1 no Mainz, jogo com muitos gols, né? Leva muito do jogo também, né? Do Leipzig 2-0, 2-1 no Lille na Liga dos Campeões, perdeu do Augsburg por 1-0, empatou com o Lille também Liga dos Campeões 1-1 e venceu o St. Pauli 2-0. Que foi o último jogo que ele não levou gol. São 7 partidas consecutivas sofrendo gol. E antes eu acho que era até muito mais, né? Antes desse jogo contra o St. Pauli, acho que eram umas 12 ou 13. Atual vice-campeão da Champions, diga-se de passagem, né? Às vezes a galera esquece, né? Foi surpresa aí o Borussia. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque é um jogo que eu acho o resultado final difícil, tá? Pela questão
do foco aí do pela Bayern questão contra da a odd, Inter de velho. Milão, mas ao mesmo tempo que pode ir com reserva, mas joga em casa, é um time melhor Sim. mesmo poupando, mas que o deve Borussia tem um jogo decisivo ali em termos de competição europeia, é um jogo que ele pode surpreender e o Bayern já perdeu do Borro em casa recentemente, Sim, pode sim, perder sim. pro Borussia Dortmund, então Ou empatar também, né? vai no mercado de gols nesse jogo. Não, eu acho que a leitura é essa, velho. É muito difícil fugir disso, tá? Até porque, assim, se for pra buscar algo a favor do Bayern, você teria que pegar um handicap aqui, ou -1 ou -1,5. A gente não sabe nem se o Bayern vai com força máxima pra esse jogo, né? E mesmo com o Bayern indo com força máxima, eu confio aqui que o Borussia também vai deixar seu gol, velho. A gente observou aí que o Borussia faz gol em quase tudo que é jogo, o Bayern teve uma queda no sistema defensivo. Pô, levou 3 em casa do Bochum, levou 2 do St. Pauli em casa também, né? Levou do Union Berlin, levou 2 em casa agora também da Inter Milão. Enfim, e a gente tem um ambas marcas pagando 1,55, velho. É uma opção que eu gosto bastante aqui, esse ambas marcas, por isso essa é a nossa liga de tips. Muito bem, então de cada ambas marcam aí no clássico alemão. Bom, vamos para a Espanha agora? Vamos... Porque temos um jogo bem interessante do Barcelona, né? Contra o Leganés fora de casa. Interessante? Interessante porque ela vai ser a nossa principal dica do programa de Aí tá hoje. certo. Sábado, 4 da tarde, lá no Estádio Municipal de Butarque. Isso. Você tem alguma piada? Não, Municipal de Ah, tá. Butarque é um nome legal. É, nomezinho legal, né? Pois é, o Barcelona é aquela coisa, velho. Já meteu 4-0 na ida. E aí eu acho que o Barcelona, ele pode até poupar uma ou outra peça. Mas eu não imagino o Barcelona poupando muito, não, tá? Até porque a briga tá boa lá na La Liga. Vamos pro nosso aplicativo? Vamos ver isso aí melhor, a né? classificação aí Ilustrar do isso aí? Espanhol. Primeiro, Eu ia trazer um momento recente aqui das equipes, né? Eu sempre gosto de ver essa tela aqui, ó. 27 ou 87, né? Discrepância grande, né? 4 jogos sem vencer e 5 jogos sem perder. Até mais, né? A gente vai ver isso aí melhor já já. Tabela de classificação. O Barcelona é o líder, mas 4 pontos à frente do Real. Se ele dar uma tropeçada aqui contra um Leganés, ele pode acabar se complicando. Então, eu acho que o Barcelona pode ser que dê uma poupada, um ou outro aqui ali, mas cara, não deve ir reserva esse jogo. Fez 4-0 já na ida. Dificilmente o Barcelona vai perder essa classificação na Champions. E vai enfrentar o Leganés, equipe que está na zona de rebaixamento. 28 pontos, é o time que abre a zona. Mas temos uma curiosidade, né? No primeiro turno foi quanto? Vamos nos 1 a 0. confrontos aí? Vamos ver aí quanto foi no primeiro turno? 1-0 1-0 para o Leganés. No O Barcelona não Olímpico, fez né? gol em casa. Talvez foi o último jogo. Talvez esse tenha sido o último jogo que o Barcelona não fez gol como mandante, né? Loucura. Mas enfim, um raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Não vai ser nesse jogo A que o gente Leganés... espera muito que não, né? Não vai. O Leganés vem muito mal, né? Empatou com o Osasuna em casa. Cara, vem fazendo gol, né? Ofensivamente tá bem. Até complicou, como virou, né, pro Real, 2-1, aí depois o Real fez... O Real tá mal também, né? Mas complicou pro Betis, que tá bem também, por exemplo, né? A gente vê aí que, pô, Real e Betis, os dois times aí só venceram por um gol de diferença. E ele conseguiu deixar 2 gols nas duas equipes. Aí, empatou contra o Osasuna 1-1, perdeu pro Celta de Vigo deixando gol. 4 jogos seguidos, marcando ambas marcam, e ele venceu o Retafe antes por 1-0, ou seja, 5 partidas consecutivas marcando gol aí o Leganés. Quem sabe não pode deixar um gol aí no Barcelona que pode ser que poupe. Isso, E o Barcelona? Vamos ver o Barcelona, que vem muito bem, né? 4-0 no Borussia Dortmund. Aí empatou com o Betis, né? Mas tudo bem, o Betis tá bem, né? Era um jogo ali também que o Barcelona já estava meio focado para a ida da Liga dos Campeões. Aí na Taça do Rei eliminou o Atlético de Madrid, fora de casa, vencendo por 1-0. Lá a Liga aí tem resultados elásticos contra Girona, contra o Osasuna, fez 4 no Atlético de Madrid, né? Pra quem achava que o MSN nunca seria revivido, tá aí. Esse trio de ataque do Barcelona é um fenômeno, velho. Rafinha, Yamal e Lewandowski, que temporada absurda. Tá? LLR, é isso? Eu acho que não sei como assim. Lamine, já criaram um ciclo? Acho que não, né? Mas enfim, é algo que parece, né? Fizeram uma comparaçãozinha ali. Pode ser Rio, Rafinha e Yamal. Tem o jogadorzinho que veio da base, né? Que é ali, cria da casa. Tem o brasileiro e tem um centroavante que já vinha sendo craque nas últimas temporadas. É isso. Bom, dito isso, momento bet nacional, porque a odd, obviamente, é baixa. Pois é, 1,32. Do Barcelona. E aí, vamos nesse golzinho do Leganés? É isso que você quer? Não, jamais. Eu acho que é ousadia. Qual é a grande questão aqui desse jogo? 1,32. O Barcelona pode poupar alguns dos seus jogadores, né? Se a gente for confiar em algo a favor do Barcelona, o handicap -1, ele não tem odd. A gente teria que pegar o handicap -1,5 para o Barça vencer por 2 gols de diferença. Se vencesse por 1, era red. Tem que vencer por 2. E aí, qual é a grande questão? O Leganés, recentemente, ele complicou um pouquinho aí para Real Madrid e para Betis. Nenhum desses dois times conseguiram vencer o Leganés por 2 gols de diferença. E aqui a gente tá falando de um Barcelona que vai jogar fora de casa e que pode poupar alguns jogadores. Então, qual é a grande questão que eu trago, velho? Eu acredito em um jogo de gols, um jogo muito movimentado. No mais de 2,5, a gente pode confiar que até um golzinho do Leganés pode pintar. Um 2-1, por exemplo, não seria loucura? Seria red no handicap, aqui seria green. Um 3-2 também, assim como foi contra Betis e Real Madrid, aqui seria green e no handicap seria red. Mas a odd do mais de 2,5 gols, ela é baixa. Então, o que é que a gente vai fazer para dar uma incrementada nessa odd? Vai combinar o mais de 2,5 gols com dupla hipótese Barcelona.
Não acho que o Barça vai perder esse jogo. E aqui a gente atinge aquele 1.5 que a gente gosta. E, meu irmão, eu acho isso aqui muito seguro. Vai ter 2x2, né? Muito difícil da Red. Não, eu não vou nem dizer um 2x2, porque eu acho que o Barça ganha. Mas um 2x1... Cara, o 2x2 é green aqui também, né? Diga-se de passagem. Sim. Mas essa aqui é uma proteção em relação ao handicap, para caso seja um 2x1 ou 3x2, que não são placares loucos. Aconteceu recentemente aí no Leganês. Então, eu gosto muito dessa aqui. Ao meu ver, é a melhor opção aí desse sabadão. Por isso, é a nossa hot bet. Vamos ter que quebrada, né? Muito bem, então, 100zão, né? Dobramos a stake aí, nossa sugestão de aposta para Leganês e Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Principal dica deste sábado. E você que tá aí, gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Entra em tvbet.com, nosso site, lá tem notícias sobre o mundo das apostas. Os nossos vídeos também podem ser assistidos por lá. E também o nosso canal no YouTube, tá? O nosso canal no YouTube não, a galera já tá no YouTube, né? As nossas redes sociais. São tantas redes, né? As nossas redes sociais que é @tvbetoficial. Valeu, galera. Bom final de semana. Tamo junto e até a próxima. É isso. Sempre.